Nós vamos abrir a nossa Bíblia e eu vou insistir novamente nesse mesmo texto, que é o livro de Efésios, capítulo 5. Convido os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, verso de número 18. Pastor, o senhor já pregou esse tempo atrás, 2 domingos atrás, nesse mesmo versículo. E é esse mesmo versículo que eu quero pregar novamente hoje, dando um enfoque diferente. Efésios capítulo 5, verso 18, diz assim a palavra do Senhor: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Vamos ler novamente. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Convido vocês a orar novamente. Senhor, graças te damos pela tua palavra que vamos ministrar esta noite. Que a tua palavra venha falar profundamente ao coração da tua igreja. Abençoe a todos que assistem pela internet também. Ó Deus, que possam ser tocados pela tua presença e o poder do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Há uns 2 domingos atrás eu preguei sobre o mesmo versículo e falei sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. E os irmãos que não tiveram oportunidade de estar presente ou de ouvir a mensagem, podem pegar depois, está lá no canal do YouTube ou no Facebook da igreja, os irmãos podem assistir esta mensagem. Hoje eu gostaria de dar um enfoque diferente neste texto. Porque uma vez, e talvez seria uma continuação da mensagem de 2 domingos atrás, uma vez que nós entendemos, e eu creio que a vida cheia do Espírito Santo é uma necessidade urgente para a vida da igreja. Eu creio que não há nada que substitua uma vida cheia do Espírito Santo. Eu creio que não há nada que a igreja precise mais hoje em dia do que ser cheia do Espírito Santo. Não há nada que as pessoas individualmente, cada um de vocês, cada um de nós, precisemos mais do que ser cheios do Espírito Santo. Então, uma vez que entendemos que a vida cheia do Espírito é uma vida maravilhosa, uma vez que entendemos que a vida cheia do Espírito é algo fundamental para a igreja, é algo indispensável para cada um de nós, uma vez que entendemos que a vida repleta do poder do Espírito de Deus deve ser o nosso maior objetivo, a nossa maior busca, o nosso maior desejo. Uma vez que entendemos que a vida no poder do Espírito de Deus é o que Deus planejou para nós, ou seja, o plano de Deus para nós não é uma vida fracassada, fria, vazia, medíocre, mas é uma vida repleta do poder do seu Espírito, e por isso Ele nos entregou o Espírito Santo, nos presenteou com o Espírito Santo. Então, eu começo a pensar, se estamos conscientes de tudo isso, se temos a consciência da urgência, da necessidade, da importância, da vitalidade disso, se não temos a consciência, então precisamos nos conscientizar. Mas eu acredito que vocês todos que me ouvem aqui, já tem uma plena consciência de tanto que temos falado sobre isso, e não só pelo que temos falado, mas pelo que vocês têm lido da palavra e aprendido.
se temos essa consciência, eu começo a pensar por que muitas vezes nós oramos, mas nós acabamos não experimentando esta maravilhosa realidade de Deus na nossa vida. Por quê? E com essa mensagem eu não quero dizer que os irmãos não são cheios do Espírito Santo. Eu não quero dizer que a igreja está vazia, não é isso. Mas eu entendo que existem vários níveis de enchimento do Espírito Santo. E eu acho que, eu vou dizer acho para não dizer tenho convicção, de que todos nós não chegamos lá ainda. Precisamos de experimentar esta vida repleta, cheia do poder do Espírito Santo. Então, a mensagem de hoje é uma busca por respostas, no sentido de que o porquê nós muitas vezes não somos cheios do Espírito Santo. Este é o tema da mensagem. Por quê? Muitas vezes não somos cheios do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que é uma resposta, é um convite para que todos nós entremos nesta vida maravilhosa. O texto que nós lemos de Efésios, capítulo 5, verso 18, que vocês já conhecem praticamente de cor, é uma ordem dada a todos nós. Ou seja, o texto de Efésios não é uma suposição, não é uma proposta, não é uma possibilidade. O texto de Efésios é um imperativo, é uma ordem. Ele está no modo imperativo, porque é uma ordem para todos nós. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. E aí eu começo a pensar, porque apesar desta ordem, muitas vezes, nós não somos cheios do Espírito Santo. Nem todos são cheios do Espírito Santo. Eu acredito que a igreja moderna, em geral, de forma geral, e isso eu não estou dizendo que não exista ninguém, eu estou analisando a igreja de forma geral, a igreja moderna não está cheia do Espírito Santo. E muitos que dizem, eu estou cheio do Espírito Santo, eles não estão dizendo a verdade. Eles estão querendo ganhar adeptos, ganhar likes na internet, ou mostrar uma falsa espiritualidade. Então eu quero hoje encontrar respostas aqui, o porquê, muitas vezes, e eu me incluo neste meio, porque muitas vezes nós não estamos cheios do Espírito Santo como deveríamos. Olhamos para a Bíblia e nós vemos que o primeiro relato sobre os cristãos sendo cheios do Espírito de Deus está em Atos dos Apóstolos. Então ali se torna para nós o ponto de partida. Ali se torna para nós a igreja modelo. Ali em Atos dos Apóstolos se torna para nós o espelho do que deveria ser uma igreja cheia do Espírito. Mas aí quando eu olho para Atos dos Apóstolos, me parece que muitas vezes, como igreja no século 21, nós estamos tão distantes dessa realidade. Tão distantes. E fica a pergunta, por que será que nós não somos cheios do Espírito Santo como a igreja em Atos dos Apóstolos? Eu sei que nós temos uma série de respostas para isso, algumas delas são elaboradas teologicamente, para dizer, não, aquilo foi para aquela época, tem nada a ver com a gente hoje. Eu acho que isso não passa de um consolo para a nossa frieza espiritual, que não consola nada e explica muito menos. Eu gostaria de trazer apenas alguns pontos aqui, sobre o porquê acho que muitas vezes nós não somos cheios do Espírito Santo. Primeiro, é porque para ter uma vida cheia do Espírito, primeiro nós não podemos nos conformar com a mornidão espiritual. Eu já falei isso aqui outras vezes, não vou enfatizar muito aqui, mas eu acho que isso é importante. Porque eu acredito que muitas vezes nós deixamos de nos encher
porque é muito fácil se acomodar. Deus deixou certas metáforas na natureza. E a natureza ela se acomoda. Você vê às vezes um terreno e de repente ele é irregular, mas com a chuva vai se acomodando às condições do local. Você vê animais que vão se adaptando às condições do local e vão se acomodando. Você vê o ser humano que está vivendo em condições adversas e a gente tem até uma frase assim, a gente se acostuma com tudo. A gente se acostuma a, de repente, não ter tanto dinheiro, a gente se acostuma a, de repente, passar algum certo tipo de dor, a gente se acostuma com a cidade lotada, a gente se acostuma com a poluição, a gente se acostuma com o mau cheiro, a gente se acostuma com um monte de coisa. A gente vai se acomodando. Eu gosto de olhar, às vezes, a vida marinha na televisão, e eu estava olhando um molusco, um polvo, e a capacidade de disfarce, de camuflagem, de acomodação ao ambiente é maravilhosa nos animais. Ele está ali e de repente ele vai para um ambiente e quando ele chega naquele ambiente ele se torna da cor daquele ambiente, do mesmo jeito, com as mesmas coisas. Isso mostra que nós conseguimos facilmente nos acomodar. E isso, em certo sentido, é uma forma de conseguirmos sobreviver. Por outro lado, é um grande problema, porque nós nos acomodamos e não buscamos uma diferenciação, não buscamos crescer como deveríamos. Parece-me que muita gente começa a se acomodar e nós temos a tendência, às vezes, de dizer, bem, nós não somos dos piores. A gente olha para uma igreja apóstata, de repente, e fala assim, ainda bem, pelo menos nós estamos bem, nós não estamos tão ruins contra aquela igreja. A gente olha para um cara falando uma heresia, um pastor pregando uma mentira, aí a gente fala, bom, pelo menos a gente tem o evangelho verdadeiro, não temos uma heresia, nós pregamos a verdade, isso tudo é ótimo, é bom, tem que ser assim mesmo, não podemos pregar heresias, não podemos ser igual uma igreja apóstata, mas eu desafiaria a gente a não nos compararmos com o pior simplesmente, mas olharmos para o melhor. Aí quando a gente olha para a igreja em Atos dos Apóstolos, e a gente olha para a nossa realidade, parece que há uma disparidade tão grande, parece que eles estão em um planeta e nós estamos em outro planeta. E aí eu fico perguntando, por que será que nós temos a tendência de nos comparar sempre com o pior, mas nunca olharmos para o melhor? Será que podemos ser comparados com a igreja em Atos dos Apóstolos? Quando eu olho para a nossa sociedade, eu digo, bom, pelo menos nós não estamos iguais a eles. Mas será que nós estamos iguais ao povo de Atos dos Apóstolos? Parece que temos a tendência, em geral, de nos acomodarmos aos níveis mais baixos e deixarmos de olhar para os mais altos. A igreja de Laodiceia estava numa mornidão espiritual terrível, e Deus vai lhe dizer, em Apocalipse, capítulo 3, verso 16, vai dizer assim, porque você é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. As 7 igrejas do Apocalipse, elas têm uma representatividade muito importante para a igreja, porque ao mesmo tempo em que as 7 igrejas do Apocalipse falavam de realmente, literalmente, 7 igrejas que haviam ali na Ásia Menor, na época em que João escreveu o Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, para mim, elas também falam da condição da igreja em todas as épocas da história da igreja. E, ao mesmo tempo, elas representam, a meu ver, um aspecto histórico contínuo da igreja. Isso aí nós vamos estudar, se Deus quiser. Ainda não esqueci da proposta de estudar as 7 igrejas do Apocalipse com vocês aqui, cada domingo uma igreja, ou cada 2 domingos uma igreja,
que nós devemos fazer, se Deus quiser, em breve, e Deus assim permitir. Mas a igreja de Laodiceia representa a igreja que se acomodou na mornidão, não é quente e não é fria. Ela é morna. Ela não está nem totalmente desviada, mas ela também não está totalmente cheia do poder do Espírito Santo. Ela está meio a meio. Ela ficou morna. Ela acomodou. E aquilo que é morno causa náuseas em Deus. E ele diz: estou ao ponto de vomitar vocês da minha boca. Ele não diz assim, ainda bem que você não é frio. Não, ele diz assim, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Talvez muitos não são cheios do Espírito Santo, porque é muito fácil se acomodar na vida espiritual e fica confortável assim. Eu não sei se é história geral para todo mundo, mas geralmente no começo da conversão, a gente tem um baque espiritual, a gente tem uma espécie de um avivamento espiritual, e a gente fica tão cheio de Deus, a gente quer falar de Jesus para todo mundo, a gente respira Jesus, a gente fala da palavra toda hora, a gente quer ler a Bíblia a todo momento, mas aí vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo, e a tendência geral é que a gente vai esfriando, e a gente vai acomodando. E depois, para conseguir reacender essa chama, é muito complexo. Talvez a maioria das pessoas não são cheias do Espírito Santo porque elas estão confortavelmente assim mesmo. Elas se conformaram com essa situação e talvez não há interesse. Eu estava pensando sobre isso hoje e quando fiquei pensando, veio ao meu coração: será que temos interesse realmente em ser cheios do Espírito? Será que isso é um interesse, é um desejo nosso, é uma vontade? Se não tivermos vontade, se não tivermos desejo, se não tivermos buscando isso, se não quisermos realmente, nós não seremos. As coisas de Deus, quem tem sede, venha e beba. Quem não tem sede, não vai beber. Quem tem fome, vai comer. Quem tem sede, vai beber. Mas quem não tem sede, quem está acomodado assim, assim vai ficar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, para termos uma vida cheia do Espírito Santo também, é preciso não só não estar acomodado, mas é preciso ter tempo para Deus. Este é um outro problema. Ter tempo para o Senhor. Me parece muito claro quando eu leio Atos dos Apóstolos, que os apóstolos tinham tempo. A gente fala, bom, mas eles não faziam mais nada, era só isso. Então o pastor que se vira, ele não faz nada. Eu vou dizer uma coisa para você, se a gente não arruma tempo, quando a gente está mais ocupado, quanto menos ocupado a gente estiver, menos tempo a gente terá. É só você pensar quando você fala assim, nas férias eu vou fazer isso, aquilo, outro. Quando você tira a férias, você não faz nada. Porque aí parece que não dá tempo de fazer nada. Os apóstolos permaneciam em oração. Jesus falou a Marta que ela deveria escolher a melhor parte, como Maria escolheu e estava aos seus pés. Maria arrumou tempo. Marta estava muito ocupada com tantos afazeres na casa enquanto Jesus estava lá. Mas Maria falou, eu vou priorizar o tempo. Marta pode estar muito ocupada, tem muita coisa para fazer, tem o arroz para escolher, para lavar, cortar a cebola, colocar no fogo, tem a carne para assar, tem a casa para varrer, tem as camas para arrumar, tem os banheiros para limpar, tem a roupa para passar, tem a roupa para lavar, tem o varal para tirar, tem os filhos para cuidar, tem um monte de coisa para fazer, mas eu vou ficar agora aos pés do Senhor. Ela arrumou o tempo. E Jesus disse, ela escolheu a melhor parte. Talvez a gente olharia para Maria e dizer, olha, você foi irresponsável. Aliás, a própria Marta achou isso. Que mulher irresponsável, me deixando trabalhar sozinha. Mas Jesus elogiou Maria e não Marta.
Porque Maria entendeu que precisava ter tempo com o Senhor. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: não há como ser cheio do Espírito Santo se não nos dedicarmos em tempo à oração, à busca de Deus, à meditação da palavra, passarmos tempo com o Senhor. Não seremos cheios do Espírito Santo se não passarmos tempo. Se não dedicarmos tempo. Eu sei, nossa vida é corrida, nós temos um monte de coisa para fazer, a segunda-feira começa daqui a pouquinho, e já daqui a pouco é terça, e daqui a pouco já é quarta, e daqui a pouco é quinta, é sexta, e a gente vai assim, a vida está voando, voando. Existem até explicações científicas de que o tempo está passando mais rápido. Existem explicações científicas sobre isso. Mas não é só a questão do tempo, é o imediatismo das coisas, é a correria do dia a dia, porque mesmo que o tempo tenha 26 horas, a gente está ocupado às 26. Se ele tiver 28, a gente estará ocupado às 28. Se ele tiver 30 horas, estaremos ocupados às 30 horas, porque tudo precisa de muita correria o tempo todo. Isso é algo assim que, por um lado, a tecnologia, ela facilitou a vida do ser humano, por um lado, mas por outro lado, a tecnologia amarrou o ser humano e tirou-lhe todo o seu tempo. Porque agora, antigamente, ele não precisava de tempo para ficar olhando Instagram, Facebook, WhatsApp. A gente não tinha que responder o WhatsApp, não tinha que atender telefone, não tinha que atender celular. Antigamente, a gente não tinha que lidar com o computador. Tudo bem, facilitou essas coisas em muitas coisas, mas por outro lado, elas nos tomaram o nosso tempo. Tomaram de tal forma que a gente não tem mais tempo para nada. Pais não têm tempo para passar com seus filhos, maridos não têm tempo para estar com as esposas, esposas não têm tempo para estar com os maridos, irmãos não têm tempo para passar com os irmãos, não há mais tempo para nós sentarmos, comermos um lanche, conversarmos, comermos uma pizza, passarmos tempo junto, ficarmos cantando ao Senhor, louvando, estarmos trocando ideias. Não há mais tempo, a gente não tem tempo, e muito menos tempo para o Senhor. Passar tempo com Deus é essencial. É uma questão de prioridade, prioridade. Todos nós temos que achar um tempo, mas eu não tenho tempo. Nós temos que achar. Nem que for para a gente diminuir alguma coisa, cancelar outras, deixar o celular de lado, sair dos grupos de celular, que seja. Que seja. Se você sair de todos os grupos de celular para falar, eu quero dedicar mais tempo para estar com o Senhor, ótimo. Se você disser, olha, eu não vou fazer mais isso aqui, não vou mais sair para comer no shopping, comer um lanche agora, porque eu vou usar esse tempo para o Senhor, ótimo. Se alguém ligar para você e falar, vamos tomar um café, e você falar, não tenho tempo para tomar esse café, porque eu estou dedicando esse tempo agora para o Senhor, amém, parabéns. Se puder, também tenha um tempo com o irmão, vai ser bênção. Mas se você não tiver um tempo com o Senhor, passar tempo com Deus é essencial, é uma questão de prioridade. Não é só aqui. Aqui é tão rápido. Aqui é tão rápido que a gente vem aqui e já fica pensando, que hora que vai acabar? Mas são só 2 horas na semana inteira. De 7 dias, 2 horas. Que hora que acaba? Não é só aqui. Aqui é rápido, mas e depois daqui? E na madrugada? Se você tiver vontade, Deus vai te acordar de madrugada para você orar. Às vezes eu acho que nós estamos por demais ocupados, correndo atrás de tantas coisas que não vão resolver nada na nossa vida. Além disso, eu acredito que também há outra questão muito importante que impede muitos de serem cheios do Espírito Santo. Nós vivemos em uma época em que a igreja em geral tem buscado estratégias humanas para poder se manter e para poder crescer. Muitos têm buscado aprender com as estratégias de marketing e de impacto e gestão empresarial lá no mundo secular para trazer para dentro da igreja. É óbvio que isso aí não é identificável rapidamente, é muito bem camuflado, vem com outra nomenclatura. Não é assim, o pastor vai dizer, hoje eu vou pregar sobre marketing empresarial para a igreja. Não, não vai acontecer isso. Ele vai dar algum nome evangélico para isso, algum título do evangeliquez, mas no fundo é a mesma coisa.
Para ter uma vida cheia do Espírito Santo, a gente tem que rejeitar estratégias seculares. Eu estou falando isso da igreja em geral. Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem. Não tomem a forma. Não utilizem as mesmas estratégias. Não se amoldar ao padrão do mundo é ser diferente. Não se amoldar é não utilizar os moldes, as técnicas de gestão, de atração. É não utilizar as estratégias, é não aprender com, é não copiar. Charles Spurgeon, na Inglaterra, já no século XIX, argumentou com os líderes da igreja de sua época que insistiam que a igreja precisava observar e imitar os costumes da cultura vitoriana para permanecer relevante na era moderna. Já no século XIX, Charles Spurgeon já tinha problema com os líderes da igreja que queriam copiar a cultura do mundo para dizer, não, a igreja vai ser relevante assim, se fizermos isso para a nossa época. Essa conversa de ser relevante para a nossa época pode levar a um engano terrível para a igreja. Se há uma forma de sermos relevantes para a nossa sociedade, é a mesma forma de 2000 anos atrás, ou seja, ser cheios do Espírito Santo. É a única forma. A única forma de sermos relevantes realmente para a sociedade é sermos cheios do Espírito Santo. John MacArthur escreveu no livro Essência da Verdadeira Adoração algo interessante. Ele diz: as igrejas evangélicas vêm se adaptando e aceitando as tendências seculares por pelo menos 1 século e meio. Pelo menos 1 século e meio. Nós estamos como igreja no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, nos modernizando ao estilo secular, utilizando formas, estratégias para segurar os jovens, para atrair pessoas, as mesmas estratégias que se utilizam lá fora. Vou dizer uma coisa, irmãos, para sermos cheios do Espírito Santo, nós não podemos buscar nenhum tipo de imitação ou estratégia para a nossa vida que venha do mundo secular. Nós não precisamos de nada, por exemplo, para atrair jovens. Nós não precisamos de nenhuma estratégia para segurar adolescentes na igreja, para segurar velhos, para segurar crianças, para segurar adultos. Nós não precisamos de estratégia. Nós não precisamos fazer como a maioria das igrejas está fazendo. Atividades e mais atividades atrativas, festas disso, daquilo e do outro, para atrair pessoas e segurar pessoas. Perguntaram a Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones foi um homem que pregou na capela de Westminster. Ele pregou 13 anos sobre o livro de Romanos, toda semana. E morreu sem acabar o livro de Romanos. 13 anos. Você estaria 13 anos indo no mesmo lugar para escutar uma pessoa pregar. Martin Lloyd Jones pegava um versículo da Bíblia, e ele ficava 1 hora numa vírgula. 13 anos. Perguntaram a ele por que havia tantos jovens em Westminster. Enquanto ele pregava, e estes jovens, com as suas Bíblias, acompanhavam as leituras na mensagem. Perguntaram a Martin Lloyd Jones qual seria a atração para estes jovens em sua pregação. E Martin Lloyd Jones respondeu que era algo que não estava nele, mas sim na autoridade das Escrituras. E ele disse: todo pregador deveria simplesmente expor as Escrituras, pois os jovens estavam buscando por autoridade
que não os deixassem confusos. Qual era o segredo de Martin Lloyd Jones? Não é que ele fazia cachorro-quente para os jovens ficar lá, que ele fazia festa da noitada do pijama cor-de-rosa, não, não. É que ele pregava as Escrituras, e lá estavam todos eles, cheios de jovens na igreja. Porque nada deve atrair mais as pessoas do que a exposição poderosa das Escrituras. Eu não sou contra definitivamente a gente ter grupo de casais, grupo de jovens, de adolescentes. Não sou contra, eu sou a favor do grupo de crianças. E, aliás, estamos precisando de gente que lide mais com jovens, precisando de gente que se dispõe a dizer, eu quero trabalhar com os adolescentes na igreja. Precisamos. Se tiver gente aqui que queira fazer isso, me procure, nós vamos orar. É isso? Não, precisamos disso. Precisamos de líderes de adolescente, líder de criança, líder de pré-adolescente, precisamos de líder de casais, precisamos, mas vou dizer uma coisa para vocês, nós precisamos de tudo isso, mas o que nós precisamos mesmo, principalmente, é ser cheios do Espírito Santo. Nós não vamos conseguir competir com o mundo vai estar sempre inventando um monte de coisa para atrair, o que nós precisamos é ser cheio do Espírito. Se formos cheios do Espírito Santo, então os líderes de adolescentes, líderes de jovens, eles não vão ficar inventando moda, eles vão trazer a palavra e o Espírito Santo vai tocar na vida e vai haver conversão nos adolescentes. Sabe por quê? Eu já vi muito lugar em que tinha muitos jovens e era muito movimento, era movimento em cima de movimento. Eu vivi nisso, movimento em cima de movimento em muitos lugares e hoje eu pergunto, onde estão esses jovens? Quando cessou o movimento, eles desapareceram. Porque eles nunca se converteram. Sem o poder do Espírito Santo não há conversão. Nada deve interessar mais ao jovem, ao adolescente, ao adulto, ao idoso, à criança na igreja do que a presença de Cristo numa reunião da igreja. Nada. Nada deve atrair mais as pessoas do que a exposição poderosa das Escrituras. Nada. Para ter uma vida cheia do Espírito Santo é preciso preservar a centralidade de Cristo e da palavra entre nós. O resto é só entretenimento tolo. Eu acredito que muitas vezes as pessoas não são cheias do Espírito porque elas estão envolvidas com estratégias seculares para sustentar e aumentar o número de fiéis da igreja. Me recuso a me envolver com estratégia secular. Graças a Deus vocês estão aqui e nós não fizemos nunca nenhuma estratégia secular. Já vi um monte de palestras de pastores na internet, aí eles dão nome, agora é a geração Y, a geração Z, agora para alcançar a geração L tem que fazer isso, agora para alcançar a geração TikTok não sei o que lá, tem que fazer isso, eu não quero saber nada disso, eu só quero ser cheio do Espírito Santo. Para mim pode ter geração Y, Z, K, L, M, N, O, P, Q, isso aí é tudo coisa do secular, do mundo secular. Aqui dentro da igreja nós temos pessoas, velhos, adultos, adolescentes, gente que pode e deve ser cheia do Espírito de Deus e ser transformado, convertido, mudado. A partir daí vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas nós temos na igreja pessoas que já não casaram, não importa se tem casados, não casados, solteiros, crianças, velhos, adultos. Se todos forem cheios do Espírito Santo, todos vão estar felizes. E aí eles vão se reunir, e os casados vão se reunir, os jovens vão se reunir, os adolescentes vão se reunir, e a graça de Deus vai ser derramada, e o poder do Espírito, e mais adolescentes vão vir, e vão se converter, e outros vão se converter, e outros vão se converter. E é isso que nós precisamos, é só isso. Mas ali estão fazendo isso, não me interessa. O que interessa é ser cheio do Espírito. Para ter uma vida cheia do Espírito, é preciso rejeitar as estratégias. Mas mais do que isso. Eu estou dizendo isso porque isso para nós, é sempre uma tentação. Estou dizendo isso porque eu estou pregando para mim mesmo. Você sabia que o pastor prega 99% das vezes para ele mesmo, se não 100%? Primeiro é para ele. Se servir para vocês, amém. Se não servir para vocês, pelo menos para mim. Pelo menos para mim eu estou pregando. Toda hora eu tenho que pregar isso. Tem que pregar. Quando eu digo, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo, eu estou falando, Everson, eu só não estou falando assim, mas você já entenda isso. Everson, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, Everson, você precisa
ter tempo com Deus. Você precisa rejeitar estratégias, você precisa de ser uma pessoa dedicada a Deus. Estou falando para mim isso. Quarto, vamos terminar já. Para ter uma vida cheia do Espírito Santo também é preciso aprender a perseverar. Eles tinham que perseverar, persistir. Interessante, porque Jesus disse aos discípulos, ficar em Jerusalém até que do alto sejais investido de poder. Mas não fala no texto que ele disse, olha, daqui a 10 dias vai descer o Espírito Santo. Não fala, eles ficaram. E os apóstolos tinham que aprender a persistir, e a persistir na promessa. E quantos dias eles persistiram? 10 dias. Porque Jesus ressuscitou, ficou 40 dias entre eles, e depois foi assunto aos céus e disse, fica lá em Jerusalém. Fica lá. E eles ficaram lá. E o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, que era 50 dias após a Páscoa. Se Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou 3 dias depois, estava com eles 40 dias, então 10 dias, mais ou menos, eles ficaram esperando, até que o Espírito Santo desceu. Agora eu fico imaginando, nós ali, Jesus fala, fica em Jerusalém, a gente fica. Passa um dia, nada. Passa 2 dias, nada. Passa 3 dias, nada. Passa 4 dias, nada. Passa 5 dias, nada. Começa a dar um incômodo. Começa a dar um furniquito na mente. Começa a dar um negócio. Você vai começar aqui, eu vou ficar aqui até que hora? Até quando vai acontecer? Será que Jesus lembra mesmo que ele falou para a gente? Saiu, que falou, que vinha, que agora, até agora não veio nada. O negócio é esse. Mas eles precisavam aprender algumas coisas. Primeiro, conviver. Eles tinham que aprender a conviver. 10 dias convivendo juntos. 2 dias convivendo no retiro juntos já. Às vezes a gente sai assim, meu Deus. Agora imagina 10 dias. 10 dias juntos, no mesmo lugar. Todo mundo esperando, 10 dias. 10 dias esperando, a persistência. E a convivência? Sentindo o cheiro do outro. Olhando para o outro. Nos primeiros 5 minutos a gente tem conversa. Depois dos 5 minutos acaba a conversa. Vou conversar 2, 3 horas, acaba o assunto. As mulheres aguentam mais umas 10 horas, mas depois acaba o assunto também. Chega uma hora que acaba o assunto até das mulheres. E a gente está ali. E aí? E aí vamos continuar ali. É a persistência. Persistência. Por que o Espírito Santo não veio logo no primeiro dia? Eu não sei. O texto não diz. Mas eu desconfio que talvez eles precisavam aprender a convivência e a persistência. E ali eles ficaram. Eu não sei se a gente tem a mesma persistência para as coisas de Deus. Eu não sei se a gente tem a mesma persistência para as coisas de Deus que a gente tem para adquirir outras coisas materiais na vida. Às vezes a gente tem uma persistência, a gente fica 4 anos numa universidade. Agora é menos, né? Mas geralmente era 4, né? Ou 5, se você vai fazer medicina, 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos na faculdade. As pessoas têm persistência, elas vão, elas estudam, porque elas têm um objetivo. E esse objetivo não é ruim. Vou me formar um engenheiro, vou me formar um médico, vou me formar um advogado, vou ser um juiz, vou ser um promotor. E aí vai os objetivos. São bons objetivos. São legais. E ele vai estudar, ele fica estudando, fazendo concurso. Presta 1 ano nada, 2 anos nada, e continua estudando. Tem concurseiro aí que fica aí 10 anos, lotado de estudos, estudando e prestando, até conseguir. É um bom objetivo, Mas não se esqueça, é secular. 40, 50 anos depois, você não vai desfrutar mais disso. É só 40, 50, porque até você passar e tal, mais 50, 60, 70, você já vai embora. É um bom objetivo, mas passa. Agora, com respeito às coisas eternas, às vezes eu não tenho, às vezes, a mesma persistência. Eu não tenho a mesma insistência. E Jesus contou várias parábolas para ensinar que nós devemos insistir. Ele disse, batei e abrir-se-vos-á, buscai e acharei, procurai e vocês vão encontrar. Ele contou a parábola daquela pessoa que ficou insistindo para o juiz fazer a justiça. Ele contou aquela parábola daquele que foi na casa do vizinho, olha, me dá pão aí porque chegou um visitante na minha casa. Ele contou várias parábolas para que os discípulos aprendessem a insistir, a persistir.
Por quê? Porque a persistência muda a minha vida. Porque a insistência mostra para mim mesmo o quanto eu estou disposto a, o quanto eu quero isso. Porque a persistência e a insistência muda o meu caráter, a minha forma de lidar com a vida. Me traz a paciência, molda em mim a paciência, a perseverança. Talvez muita gente não é cheia do Espírito porque não persiste nesse propósito. Começa e para, começa e para. Começa e diz, ai meu Deus, eu acho que é assim mesmo. A igreja moderna vai ficar fria e gelada, mas tá bom assim. Não, não tá bom. Se nós oramos 10 anos, ainda oramos pouco. Se oramos 20, ainda oramos pouco. Meu tio orou 20 anos para a família se converter. 20 anos. Quantos anos nós estamos insistindo? Quantos anos? 20 anos depois a família se converteu. E hoje estou aqui. Alguém orou 20 anos pela minha vida, para estar aqui. Quanto tempo nós estamos persistindo? Quanto? Quanto tempo? Me parece claramente mais fácil persistir em conquistar coisas desta vida, em persistir em adquirir alguma coisa neste mundo, do que permanecer confiantemente persistindo nas coisas espirituais. A persistência é algo que nós precisamos adquirir, se queremos ser cheios do Espírito. A persistência na vida de fé é fundamental. Ela mostra o quanto estamos interessados naquilo que queremos, mostra a nossa fé na promessa, mostra o nosso empenho e envolvimento com aquilo que queremos. Somos convocados hoje a não desistirmos. Não desistimos. Winston Churchill foi convidado uma vez para dar uma palestra para estudantes. Todos esperando, Winston Churchill subiu, o grande estadista da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill subiu na plateia, no palco, e disse: nunca desistam, nunca desistam, nunca desistam. Essa é a palestra. Se para o mundo a gente nunca deve desistir, e para as coisas de Deus. Mas aí outra questão importante, por que não somos cheios do Espírito Santo às vezes? É porque talvez não haja disposição para arrependimento e confissão de pecados. João Batista começa a sua pregação em Mateus 3,2 dizendo: arrependam-se porque o Evangelho, o reino de Deus está próximo. O arrependimento é fundamental para o enchimento do Espírito Santo. No mesmo capítulo 3, no verso 6, ele diz: confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. O povo confessava os pecados, se arrependia. O arrependimento e a confissão dos pecados é essencial para o enchimento do Espírito, porque neste mesmo contexto que nós temos, João vai falar do enchimento do Espírito Santo no verso 11, onde ele diz: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu fico pensando, será que nós estamos realmente interessados em nos arrepender dos nossos pecados? Será que realmente queremos confessar os nossos pecados? Os avivamentos do começo do século XX eram marcados por arrependimento e confissão de pecados. Isso nos Estados Unidos, isso na Ásia, isso na Europa, os avivamentos eram marcados por arrependimento e confissão de pecados. E os biógrafos dizem que quando chegava em algum lugar que o povo não tinha disposição para se arrepender dos seus pecados e para confessar os seus pecados, o avivamento fazia uma volta, passava para outro lugar. Mas quando tinha corações que estavam dispostos a confessar, a se arrepender, ali acontecia o avivamento. Eu acredito que muitos estão vazios do Espírito por falta de arrependimento e disposição em confessar os pecados. O pecado deixa a gente gelado, frio. Além disso, alguns não são cheios do Espírito Santo por causa de um assunto que eu já falei várias vezes aqui, só vou pincelar rapidamente, que é a reclamação. Não precisamos tomar cuidado para mantermos uma vida de gratidão. O texto de 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças
em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Gratidão é uma coisa importantíssima em todas as circunstâncias. Quando você aprende a desenvolver uma vida de gratidão, você começa a estar preparado para ser cheio do Espírito Santo. Algo fundamental é a gratidão. A reclamação, Deus não suporta. O povo de Israel, 600.000 pessoas, saíram a pé do Egito, depois de tantos milagres de Deus com Moisés. Das 600.000 pessoas, só 2 entraram em Canaã, Josué e Calebe. Por quê? Qual foi o principal motivo? Reclamação, murmuração. O nosso inimigo quer que você se torne alguém amargo, sem gratidão, com espírito de murmuração. Nada está bom. Por isso, talvez, muita gente não é cheia do Espírito Santo. Porque, de alguma forma, vive uma vida sempre reclamando. E por último, para ter uma vida cheia do Espírito, é preciso acreditar que isso é para nós hoje. Se nós pensarmos que não é para nós, que é para a igreja só da Coreia, que é só para a igreja dos Estados Unidos, que é só para a época de Jonathan Edwards, que é só para a época de Charles Spurgeon, que não é para a nossa época agora, então nós não receberemos. Mas se nós crermos que isso é para nós, que Deus está falando isso para nós e que Deus está nos chamando para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos acreditar que isso é para nós. Pedro diz em Atos capítulo 2, verso 39, pois a promessa, ele estava falando sobre o derramamento do Espírito Santo, a promessa é para vocês, para seus filhos, para todos que estão longe, para nós também, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar, todos nós. A promessa é para nós, a promessa é para você. Se você quiser, você pode ser cheio do Espírito Santo. No final do seu relato autobiográfico, chamado Pelo Meu Espírito, Jonathan Goldford, um instrumento usado por Deus para o avivamento na China, ele afirmou: desejamos declarar, olha o que esse homem disse, desejamos declarar enfaticamente nossa convicção de que o reavivamento de Deus pode ser obtido quando queremos e onde queremos. A nossa leitura da palavra de Deus torna inconcebível para nós que o Espírito Santo deseje adiar a sua obra, nem mesmo por um dia. Podemos estar certos de que, onde a plenitude de Deus está ausente, isso é sempre devido à falta de fé e de obediência por parte do homem. Se o Espírito de Deus não está glorificando Jesus Cristo no mundo hoje, como no Pentecoste, somos nós os culpados. E ele continua dizendo: você está pronto para pagar o preço do reavivamento do Espírito Santo? E ele descreve o que considera ser os fatores indispensáveis ao preparar o caminho de Deus no reavivamento. Primeiro, oração. Segundo, um movimento de volta à Bíblia. Terceiro, exaltar Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse homem finaliza dizendo: irmãos, o Espírito de Deus continua conosco. O Pentecoste está ainda ao nosso alcance. Se o reavivamento nos está sendo negado, é porque um ídolo continua no trono, porque insistimos ainda em colocar a nossa confiança em esquemas humanos, porque continuamos recusando enfrentar a verdade imutável de que não pela força, mas pelo meu Espírito. Este homem foi responsável por um avivamento onde Deus usou para trazer um avivamento na China, no começo do século XX. Um avivamento que, onde ele ia, os chineses eram transformados pelo poder do Espírito Santo e um avivamento caía. Ele diz: o avivamento pode acontecer aqui e agora, quando queremos. É só a gente orar e buscar, e Deus vai mandar. Porque se tem alguém que está interessado em que a igreja não seja morna, esse alguém principalmente é Deus. Se tem alguém que está interessado em que a igreja não seja fria, gelada, este alguém é Deus. Deus não está brincando conosco, Ele não está dizendo: eu quero que vocês fiquem frios mesmo, aí vão ficando, aí não vou nem olhar para vocês. Deus não está fazendo isso, porque Ele condena a igreja morna, Ele condena a igreja fria. Nós precisamos
ser cheios do poder do Espírito Santo. Ah, mas eu não vejo isso em lugar algum hoje. Não importa. Não é porque não tem lugar nenhum que nós não podemos ter. Assim foi com os avivamentos. Quando começou os avivamentos nos Estados Unidos no século XIX, não havia em lugar nenhum, mas ali começou então. Quando começou na Inglaterra no século XIX, não havia em lugar nenhum, mas ali começou. Hoje estamos secularizados de uma tal forma que só há salvação para a igreja se nós formos cheios do Espírito Santo. Não há como vencer. As coisas estão cada vez piores, cada vez piores. Eu não gosto de ficar falando sobre essa realidade, mas, a bem da verdade, as trevas estão trabalhando no sistema do mundo. Leis estão sendo aprovadas para coibir cada vez mais a voz do Evangelho. Já no Brasil nós temos jurisprudência e leis aprovadas, que a gente agora tem que tomar cuidado em falar certas coisas, porque podemos ser processados e até presos. Já no Brasil nós temos isso. Nos Estados Unidos também. Na Europa também. Nós já temos. E isso me mostra que vai apertar cada vez mais, apertar cada vez mais. Talvez, o próximo passo, não muito distante, seja proibirem a Bíblia. Talvez. Sabe como nós vamos suportar? Só se estivermos cheios do Espírito Santo. Só se estivermos cheios do poder de Deus. Deus vai derramar a graça, mas nós precisamos querer. Nós temos que buscar, nós temos que nos interessar, nós temos que orar, nós temos que nos levantar. Eu não me conformo com a igreja moderna, não me conformo. Infelizmente. Eu não falo isso mostrando uma certa superioridade, não, estou entre vocês, em todos aí, estou entre todos. Mas de alguma forma, eu não consigo ouvir uma mensagem na internet mais. Porque é só ligar uma mensagem, não estou dizendo que não tem bons pregadores, tem alguns pinçados bons, 1 ou 2 ou 3. Tirou isso, você liga uma mensagem na internet, é só autoajuda, 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 misticismo, autoajuda, misticismo e autoajuda. Não aguento mais. A igreja evangélica está fria, gelada, acabada. Você vê lá grandes movimentos, gente pulando, cantando, aquelas igrejas lotadas, aquela coisa mais linda, gente chorando. Não, aquilo não é o poder do Espírito Santo. Porque a mensagem que é pregada ali não é a verdade da palavra. Onde não tem a verdade da palavra, o Espírito Santo não está. Não está. Pode ter emoção, pode ter emocionalismo, pode ter testemunhos falsos, pode ter um monte de coisa, mas o Espírito não está. O Espírito só está quando a palavra é pregada verdadeiramente. Não adianta a gente falar assim, não, mas lá é tão gostoso, mas não prega a verdade, mas é tão gostoso. Pode ser gostoso, mas não é do Espírito Santo. O único lugar onde o Espírito Santo vai atuar é se a palavra for pregada verdadeiramente. E quando a palavra é pregada verdadeiramente, ela está chamando o povo para o arrependimento dos seus pecados, para a busca de Deus, para a humildade, para se entregar nas mãos do Senhor, para mudar o comportamento, para mudar a vida, para mudar a ótica de vida, para se entregar a uma busca plena de Deus. Se não tem a palavra, pode ter qualquer coisa que não me interessa. Não me interessa. Shows desse mundo eu já abandonei há muito tempo atrás. Abandonei na minha infância, shows desse mundo. Na minha adolescência eu já abandonei os shows desse mundo. Não me interessa show, não me interessa nada que seja atrativo, nada. Para mim, se não tiver a atração do Espírito Santo, quando eu for levantado da terra, disse Jesus, todos atrairei a mim. Se não for Jesus que me atrai dentro da igreja, não quero nada. Eu me lembro quando eu me converti, tinha apenas 11 anos, 12 anos de idade. E naquela época, o que tinha para atrair era a presença do Espírito Santo, só. E graças a Deus não tinha mais nada. Tinha só o Espírito Santo. Se tem o Espírito Santo, tem tudo. Se não tem o Espírito Santo, não tem nada. As nossas aulas eram feitas num porão fedorento, fedia mofo.
Hoje em dia a gente tem ar-condicionado aqui, naquela época não tinha ar-condicionado nada não. Calor terrível. E as aulas dos jovens eram feitas no porão, fedendo mofo, numas cadeiras que você não sentava assim, aquelas cadeiras antigas, fazia assim, a coluna ficava assim, quase travada, a coluna horrível, uma cadeira de pau, um fedor de mofo naquele porão, que até hoje está no meu nariz, aquele fedor de mofo. Mas pergunta se eu queria sair de lá. Quando o pastor José dava aula, eu ficava lá, me alimentando da palavra que estava vindo. Me alimentando. O que nós precisamos é ser cheios do Espírito. Se tivermos cheios do Espírito Santo, aleluia. Se não estivermos cheios do Espírito Santo, lástima, miséria. Ah, mas nós temos isso, aquilo, fazemos aquele outro, temos essa atividade, corremos o mundo inteiro. Jesus falava já dos fariseus, percorre o mundo inteiro para conseguir um discípulo. E depois que consegue, quantas vezes mais filho do inferno? Precisamos ser cheios do Espírito Santo, é só isso, mais nada. Deus abençoe os irmãos, vamos ficar de pé e orar. Por que não somos cheios do Espírito? Eis a questão. Eis a questão. Oremos ao Senhor. Senhor Deus maravilhoso, glorificado é o Teu nome por toda a eternidade. Ajuda-nos a ser cheios do Teu Espírito Santo. Precisamos cada vez mais. Queremos buscar o Senhor, queremos Te adorar, queremos nos entregar, queremos nos dobrar, nos curvar diante do Senhor com alegria. Ó Deus, age na nossa vida, age poderosamente em nós. Não faça de nós pessoas que estejam cheios de ativismo, mas nada do Senhor. Não faça de nós uma religião morta. Não faça de nós, Senhor, de forma alguma, pessoas que estão longe do Senhor. Nós queremos ser cheios do Teu poder. Não nos deixe cair, Senhor. Não nos deixe esfriar. Não nos deixe, Senhor, de forma alguma, abandonar a Tua presença. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós não nos contentamos com as ofertas deste mundo. Na época do Senhor aqui na terra, houve ofertas de Satanás ao Senhor, como aquela oferta dos reinos deste mundo. O Senhor rejeitou esta oferta e ajuda-nos a rejeitar qualquer oferta que o mundo religioso nos faça. Nós não queremos, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Queremos ser cheios da Tua presença. Faz de nós homens cheios do Teu Espírito. Não há nada mais importante do que isso na nossa vida. Faz de nós homens e mulheres repletos do poder do Senhor. Atua em nós pelo Teu poder, em nome de Jesus. Vamos cantar uma música.